Muito bem, e retornamos então com a resposta da interatividade, né? Dos fatores essenciais que melhoram a experiência do usuário é a resposta D, que é a velocidade de carregamento da página. Ou seja, quanto mais rápido a página carrega, né, melhor a experiência que o usuário tem com aquele conteúdo que você está disponibilizando para ele, certo? Muito bem. Continuando então, né? Vamos falar agora sobre a parte da publicidade digital, né, que é o que a gente chama de tráfego pago, né? Nós falamos no bloco anterior de tráfego orgânico, né? Aquele tráfego que você faz, entre aspas, de forma gratuita, utilizando de uma série de ferramentas, né? Agora nós vamos falar da publicidade digital, né, que se tornou um dos principais pilares, né, do marketing moderno, porque primeiro porque trouxe, né, um alcance a públicos altamente segmentados, então você consegue segmentar muito mais do que a comunicação offline, né, quando você trabalhava as segmentações tradicionais, e nós falamos na unidade 1 sobre segmentação, né, segmentação de mercado. Quando a gente fala do digital, a gente consegue chegar muito próximo, né, de uma segmentação quase que única, né, chegar no consumidor final. E isso é muito importante, né, isso faz a diferença, né? Então, diferente, né, dos métodos tradicionais, né, TV, rádio, a publicidade utiliza tecnologias para oferecer, né, anúncios mais personalizados. Então, se você consegue chegar até aquele consumidor, você consegue mandar para ele uma comunicação muito mais personalizada, né? Isso vai otimizar a experiência do consumidor e muito provavelmente vai te trazer um retorno maior, né? Então, com o avanço da própria inteligência artificial, né, as plataformas, elas evoluíram para formatos interativos e dinâmicos, né, proporcionando engajamento, conversões e uma série de situações que hoje, né, estão muito próximas de todos, né, através do que eu falei na unidade 2 sobre aquela característica do mobile marketing, né, os aparelhos celulares, tablets, que você está o tempo inteiro com ele na mão, né? Então, quando a gente fala de uma segmentação mais precisa do público-alvo, né, esse é o principal diferencial. Então, você pode utilizar a segmentação né, nessas plataformas para você segmentar exatamente a idade que você quer, o gênero, a localização, os interesses, né, o comportamento online. Observa que toda vez que você se utiliza, né, do meio digital, você deixa rastros. Esses rastros, eles são trabalhados, né, de dados transformados em informação, e você utiliza essa informação para direcionar efetivamente o seu conteúdo, né? Então, essa coleta e análise de dados dos usuários, ela é fundamental, né? Então, a maior parte das ferramentas utilizadas, né, elas incluem cookies, pixel de rastreamento, né, e as ferramentas de análise como Google Analytics, né, e Facebook Pixel se utilizam dessas informações, e o resultado são anúncios, às vezes, exibidos apenas para quem tem potencial de interesse, né? Ou seja, maximiza a conversão. Então, quando você deixa esses rastros, né, e a partir do momento que você, na hora de posicionar, né, a sua comunicação, você segmenta especificamente esses públicos, né, e essa informação é levada especificamente para aquelas pessoas que deixam esses rastros e que fazem parte específico do seu público-alvo, né? Essa diversidade, né, de formatos e canais, ela possui muitas vantagens, né, e particularidades, né? Então, vamos falar hoje, né, de um dos, vamos dizer assim, né, mais presentes, que é o Google, né, com o Google Ads. Ads, na essência, né, é uma abreviatura da palavra advertising, que significa publicidade em inglês. Então, o Google Ads, né, é uma das plataformas mais utilizadas. E vamos lembrar o seguinte, né, gente? Você pode, através do tráfego orgânico, se posicionar dentro do Google, né, na pesquisa, para ser encontrado de forma gratuita, ou você pode também pagar
para que toda vez que um consumidor coloque uma palavra lá, você apareça mais bem ranqueado, né, nos sites de busca. Então, você tem a forma gratuita, a forma paga, tá? E aqui nós vamos falar especificamente da forma paga, né? Então, né, esse search, né, essa busca por esse específico, né, sua palavra específica, ele aparece nos resultados quando digita um termo relacionado àquilo do seu interesse que faz parte do anúncio, né? E o Display Ads, que é a sua comunicação aparecendo em sites parceiros, né, do Google, na forma de banners visuais. Então, tem muitos sites que se posicionam, né, como conteúdo, dão conteúdos, mas abrem espaços para que o Google monetize aquele site. Então, a partir do momento que você tem um site dessa forma e ele começa a aparecer, né, aparece comunicação, toda vez que o Google leva um consumidor para aquele site, né, a empresa também é monetizada. Então, ela muitas vezes ganha, né, em termos de proporcionar conteúdo na internet. Tanto conteúdo para os seus clientes, como conteúdo na hora que o buscador leva, né, aquele cliente para a sua página na internet, tá? Então, os anúncios, né, eles podem ser otimizados com estratégias de palavra-chave, garantindo que sejam exibidos para as pessoas que efetivamente demonstraram interesse, tá? Redes sociais. Então, vamos começar, né, a falar. As redes sociais é a grande coqueluche, né, as mídias sociais, né? Mídia significa meio, por isso que a gente fala de comunicação, né? Meio de comunicação entre né, a pessoa que produz o conteúdo e o cliente, né, através de várias redes sociais. O Facebook, né, é a primeira delas. Então, você pode segmentar por idade, localização, interesses, né, e comportamentos online. E os formatos mais populares incluem anúncios em carrossel, que é aquele que, né, aparecem várias imagens e que você muda, né, normalmente com toque do dedo, né, e anúncios dinâmicos, né, que ajustam de acordo com o conteúdo dos interessados. Então, muitas vezes, quando eu entro numa página, né, e uma outra pessoa entra na mesma página, os conteúdos de propaganda, eles podem ser diferentes, porque eu tenho um rastro que me leva para determinada comunicação e essa outra pessoa tem outros interesses. Então, os anúncios serão diferentes, né? O Instagram, que é a rede altamente visual, né? Imagens e vídeos curtos, então nós vamos trabalhar o quê? Stories, feeds, reels, né? E um dos pontos, né, mais relevantes são os stories patrocinados, que eles são muito eficazes, porque ali ele aparece no meio dos stories dos amigos, influenciadores, você está, né, olhando os stories daquilo que foi postado pelos seus amigos e no meio entra essa comunicação que impacta você, né? Você tem o X, o antigo Twitter, né? Parece que, né, o antigo Twitter virou nome, né? X, antigo Twitter. Ele é fundamental, né, para trabalhar campanhas de tendências e engajamento em tempo real, né? Apesar da sua relevância, né? Inclusive no meio jornalístico, ele é muito utilizado, né? E os principais formatos são os X, né, promovidos, as tendências patrocinadas e os anúncios interativos, né? E ele tem uma natureza viral muito grande, né? E alcança um público amplo rapidamente, né? Especialmente associados a eventos ou hashtags populares, tá? O LinkedIn Ads, né, que é a principal rede social voltada para o ambiente corporativo, ela é altamente eficaz para recrutamento e anúncios educacionais. Então, lá você vai encontrar muitas empresas anunciando cursos e uma série de outras coisas, né? E os formatos principais, anúncios de texto, mensagens patrocinadas, vídeos institucionais,
né? Essas são as principais características do LinkedIn. TikTok, ele revolucionou a publicidade quando chegou, com aqueles conteúdos rápidos, né, e altamente virais, né? Então, você faz anúncios no feeds, desafios patrocinados, né, e aqueles brand effects, que são efeitos interativos que você desenvolve, né, dentro do TikTok, que geram um alto nível de engajamento, né? Os conteúdos são bastante integrados organicamente, né, ao fluxo de postagem dos usuários. Então, você está assistindo uma série de vídeos, né, de postagem de usuários, e no meio você tem a comunicação, né, paga. YouTube Ads, né, que é a maior plataforma de vídeos do mundo, né, um canal eficaz, muito eficaz para publicidade digital, né, promove conteúdos como anúncio antes dos vídeos, né, banners interativos, campanhas de remarketing, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais para frente, que é muito importante dentro da estratégia digital, né? É aquele rastro que você deixa, que você teve ali, mas não comprou, né? E os anúncios em vídeos, eles são altamente eficazes porque eles contam histórias, né? E eles chamam para ação, né? O storytelling, que é um conteúdo contado através de história, né? Ele é importante para os anúncios em vídeo. Então, marketing, e aí o que acontece, né? Você trabalha então essa parte de otimização e mensuração de campanhas. É importante a gente entender que o marketing da publicidade digital, ele é altamente mensurável, né? Então você vai mensurar através de número de impressões, de cliques, taxa de conversão, custo por aquisição, né? Retorno de investimento e engajamento, tá? Isso possibilita ajustes rápidos na campanha, né? E otimiza o orçamento, né? E através de várias ferramentas você pode trabalhar esse conteúdo, tá? E falando um pouquinho do remarketing, essa estratégia exibe anúncios para pessoas que já interagiram com a marca, aumentando as chances de conversão. Então, quando você visita um site, você visita ou mesmo toca em alguma coisa que você achou interessante dentro dessas ferramentas, isso fica registrado. Se você não faz efetivamente uma compra, você será automaticamente, né, reimpactado com alguma coisa relacionada àquele conteúdo, né? Essa hoje uma estratégia muito utilizada, né, nos meios digitais, e é por isso que muitas vezes, quando você toca em alguma coisa, aquele conteúdo começa a aparecer, o conteúdo relevantes ou de concorrência começam a aparecer bastante né, no seu celular, né, em outros lugares que reforçam essa característica do remarketing, tá? Então, a inteligência artificial tem feito um ponto muito interessante, né, em termos avançados, que é a compra automatizada de espaços publicitários, né? Você trabalha esse conteúdo, né, através da inteligência artificial para que ele busque as melhores oportunidades de exibição em tempo real, né, para determinados públicos relacionados com a sua comunicação, tá? E você tem o marketing de influência, né, que é bastante importante na parceria com influenciadores digitais, tá? E é importante a gente lembrar que tudo que a gente fala de comunicação tem que estar regulamentado pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? É fundamental. Hoje, quando você entra num site, você percebe que você tem que dar ok para deixar o seu rastro, vamos dizer assim, naquele site, né? Isso faz parte das regulamentações da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Mas observa que todo esse esforço pode gerar o que a gente chama de fadiga publicitária, né? Cada vez mais os consumidores estão tendo uma quantidade enorme de anúncios online, né? Então, as marcas precisam investir mais em personalização e criar mais conteúdos que sejam envolventes e atrativos, né? Através de gamificação, storytelling e outras características importantes, tá? Muito bem. E agora, então, nós vamos para a nossa interatividade, tá? Qual é um dos principais diferenciais da publicidade digital em comparação aos métodos tradicionais? A. Maior duração dos anúncios em vídeos pagos.
B. Ampla veiculação em mídias impressas e televisivas. C. Utilização exclusiva de comerciais em canais de rádio e TV. D. Segmentação precisa do público-alvo com base em dados comportamentais. E E. Exibição aleatória de anúncios para aumentar o alcance. Muito bem, voltamos já.